Lição 10. 7 de setembro de 2025. Espírito, o âmago da vida humana. Texto áureo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Zacarias capítulo 12, versículo 1, João capítulo 4, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Comentário. Introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Palavra-chave: Espírito. Primeira parte. O sopro divino, a concessão do Espírito. 1. O fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais: haja, ajuntem-se, produza, conforme Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 11. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte material através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. 2. A singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma, conforme Jó capítulo 7, versículo 11. Também, o bem conhecido texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más, conforme Lucas capítulo 16, versículos 22 a 25, e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Neste texto, como em outros, rua, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais, conforme Gênesis capítulo 45, versículo 27, Salmos capítulo 146, versículo 4, 1 Samuel capítulo 30, versículo 12. Da mesma sorte, em diversas passagens nefesh, que significa alma, é tomada pelo todo imaterial, conforme Gênesis capítulo 35, versículo 18 e 1 Reis capítulo 17, versículo 21. 3. A tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e Hebreus capítulo 4, versículo 12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, aliás,
refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as auxílio teológico. Alertas contra distorções do ensino tricotomista. Textos bíblicos que parecem apoiar o tricotomismo incluem 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde Paulo pronuncia a bênção, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao capítulo 3, versículo 4, Paulo refere-se aos seres humanos como sarquicos, literalmente carnal, capítulo 3, versículos 1 e 3, psúchicos, literalmente segundo a alma, capítulo 2, versículo 14, e pneumáticos, literalmente espiritual, capítulo 2, versículo 15. Esses dois textos parecem demonstrar de forma ostensiva três componentes elementares. Vários outros textos parecem distinguir alma e espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, e Hebreus capítulo 4, versículo 12. O tricotomismo é bastante popular nos círculos conservadores. H. Wiley, porém, indica que erros podem ocorrer quando seus vários componentes ficam fora de equilíbrio. Os gnósticos, antigo grupo religioso sincretista que adotava elementos tanto do paganismo quanto do cristianismo, sustentavam que, se o espírito emanava de Deus, era imune ao pecado. Os apolinarianos, grupo herético do século IV condenado por vários concílios eclesiásticos, acreditavam que Cristo possuía corpo e alma, mas que o espírito humano fora substituído pelo Logos divino. Placeu, que viveu entre 1596 e 1655 ou 1665, da escola de Saumur, na França, ensinava que somente o pneuma era criado diretamente por Deus. A alma, dizia, era mera vida animal e perecia com o corpo. Referência: Orton, Stanley, editor. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Primeira edição. Rio de Janeiro, CPAD, 2024, páginas 248 e 249. Segunda parte. Espírito, pecado e santificação. 1. Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja, conforme Provérbios capítulo 16, versículo 18, e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo. Sutis, e às vezes ocultos, os pecados do espírito causam terríveis males, conforme Provérbios capítulo 15, versículo 25. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos, conforme Tiago capítulo 3, versículos 13 a 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito, conforme Neemias capítulo 4, versículos 1 a 8. Em alguns casos não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência, sem nos abalar, conforme Romanos capítulo 12, versículo 21. 2. Raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada. Espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7, mas a redenção se dá do espiritual para o físico, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, e Romanos capítulo 8, versículo 23. É no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado, conforme Mateus capítulo 15, versículo 19.
Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora, conforme Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, Romanos capítulo 8, versículos 10 a 13, Gálatas capítulo 5, versículo 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras, conforme Mateus capítulo 23, versículos 25 a 28, e Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. 3. Vencendo o pecado. A força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador, conforme Romanos capítulo 6, versículo 14, e Hebreus capítulo 10, versículo 10. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte, Romanos capítulo 8, versículo 2. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós, conforme Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. Revestir-se de mansidão e humildade, no modelo de Cristo, é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Terceira parte. Regeneração e adoração. 1. O novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado, conforme João capítulo 3, versículos 5 a 8, e Efésios capítulo 2, versículos 1 a 6. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, e capítulo 4, versículo 3. Não podemos ter comunhão com os tais, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículos 1 a 5, e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 2. Em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais, conforme João capítulo 4, versículo 20. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras, conforme João capítulo 7, versículo 38. 3. Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana, conforme Salmos capítulo 51, versículo 17, e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Conclusão. Âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Revisando o conteúdo. Pergunta 1. Que ato divino demonstra a doação do espírito ao ser humano? Resposta: feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente,
conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Pergunta 2. Quais os principais textos neotestamentários que mencionam a tríplice composição humana? Resposta: no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e Hebreus capítulo 4, versículo 12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. Pergunta 3. Existem pecados do espírito? Cite exemplos. Resposta: mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja, conforme Provérbios capítulo 16, versículo 18, e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Pergunta 4. Onde ficam enraizados os pecados? Resposta: é no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado, conforme Mateus capítulo 15, versículo 19. Pergunta 5. Como vencer a força do pecado? Resposta: a força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador, conforme Romanos capítulo 6, versículo 14, e Hebreus capítulo 10, versículo 10.